Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual o real impacto da inteligência artificial em nosso trabalho? Será que vamos ser substituídos por máquinas ou essas novas ferramentas podem ser as nossas aliadas? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo incrível. Ele é Head de Design na Ilha e criador de conteúdo no canal XChat. Salve, salve, Roque Salles. Fala, Luan. Prazeraço estar aqui contigo, cara. Obrigado pelo convite. Que isso, Roque. Prazer é meu que você está aqui. A gente já trocou uma ideia lá com o David pelo Semiose. Muito bom. E agora vamos bater um papo aqui também no Papo de UX, falando um pouquinho aí sobre essas novas ferramentas, inteligência artificial e tudo mais. Mas antes quero dar um recado aí pra galera, pra quem nos acompanha aqui no Papo de UX e quer ajudar a contribuir com esse projeto de alguma forma, tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br, e você pode contribuir com qualquer valor aí que já vai estar ajudando aqui o nosso projeto. E tem também o link aí desse Pix lá na bio do nosso Instagram, @papodeux. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente. Muito legal, né, galera? E, Roque, cara, obrigado mesmo aí por ter aceito o convite, né? A gente teve que trocar aí a data da nossa gravação por conta de alguns problemas pessoais aí que tivemos, mas deu tudo certo, a gente tá aqui gravando hoje. Fico feliz aí por você ter aceito esse convite, principalmente para falar sobre esse tema aí que está tão em alta, né, que é a questão aí da inteligência artificial, essas novas ferramentas. Mas antes da gente se aprofundar aí nesse tema, eu queria que você contasse um pouquinho aí pra gente quando que você começou a sua história, a sua jornada como profissional nessa área de design que é muito louca. Quando foi isso que hoje você tá atuando como head design? Como é que é essa loucura? Quando que começou? Como é que você foi? Por que você quis ir trabalhar com design? O que te motivou a isso? Cara, tem tempo? Dá pra fazer um podcast aí de 5 horas? Dá. Faz bastante tempo que eu tô na área, somado aí o tempo que eu trabalhei com tecnologia. Nem sempre eu trabalhei com design, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, mas nem toda essa carreira, todos esses 20 anos de carreira foram envolvidos aí com produtos digitais. Mas podemos dizer que pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, aí, ou mais, eu tive envolvimento com produtos digitais em várias etapas do ciclo de vida, né, do produto. Com design mesmo, assim, eu comecei, digamos assim, a minha carreira como designer gráfico. Então, eu trabalhei lá bastante tempo atrás, mas era design gráfico mais, podemos dizer assim, analógico, não era o digital, né? Então, a gente fazia muitas artes de divulgação. Inclusive, eu trabalhava numa empresa de software. Eu era assistente de marketing naquela empresa e eu cuidava de toda a parte de divulgação dos serviços da empresa, né? E a gente não fazia website, não era isso que a gente fazia. A gente fazia folders, a gente fazia mala direta, a gente fazia material impresso que a gente enviava por correio ou em materiais de apoio que os vendedores ou as pessoas da área comercial, quando iam falar com os clientes, levavam esses materiais de apresentação da empresa. Então, eu fazia bem esse trabalho mesmo ali, gráfico mesmo, de editoração gráfica. Então, eu criava isso, fazia plotagem, eu fazia também testes de offset, testei muito fotolito. Então, foi um trabalho bem mais tradicional, digamos assim. Mas eu sempre fui ligado muito com a tecnologia, né? Meu pai era programador de COBOL e Assembler. Meu pai trabalhou muitos e muitos anos atrás com informática. E sempre teve tecnologia em casa, então eu tinha computador desde pequenininho e tal. Eu comecei a me envolver mesmo com softwares de design lá no CorelDRAW 3, cara, faz muito tempo atrás mesmo. Então, devia ter o quê? Uns 14 anos, 13, 14 anos, e eu começava a fazer
design ali dentro do CorelDRAW, brincava bastante, mas comecei já criando boletim de escola, ajudava professor com as coisas de computação, tudo que era relacionado a um pouco mais gráfico eu estava envolvido e gostei disso, né? Então, o que que eu comecei a fazer? O meu tio, ele, na época, ele tinha tipo um estúdio de fazer silkscreen, e eu ia lá fazer algumas ilustrações, eu gostava de ver ele, então eu fazia na mão mesmo. Sempre fui muito envolvido com arte também, desenho, pintura. Meu pai também pintava e desenhava, então tem muita influência do meu pai, tanto da parte de tecnologia quanto da parte artística, né? Então, eu sempre desenhei muito. Então, eu gostava de fazer as ilustrações e eu comecei a brincar com o CorelDRAW para fazer as ilustrações também ali no computador. E foi aonde me despertou o interesse de começar a trabalhar com design gráfico. Então, foi bem lá atrás mesmo. Meu primeiro emprego com isso, como eu falei, foi nessa empresa como assistente de marketing, mas depois a gente evoluiu para web design. Na época eu não fazia programação, aliás, eu nunca fui programador, eu sempre fui um fuçador, né? Então eu entendi um pouco de HTML, um pouco de CSS, sempre aquilo que era o mais essencial para me ajudar naquilo que eu estava fazendo. Mas graças a ferramentas de tecnologia, como na época usei muito FrontPage, Dreamweaver, eram ferramentas onde você criava o website sem ter efetivamente que programar, né? Então você tinha que conhecer o básico e que, é lógico, essas ferramentas evoluíram muito. Hoje a gente tem ferramentas de low code, no code, assim por diante. Mas isso já é lá de trás, cara. Já tinha ferramentas que faziam isso lá atrás e depois eu aprendi Flash. Para não dizer que eu não aprendi uma linguagem de programação, eu aprendi aquele ActionScript, que era a linguagem que usava no Flash. Eu odiava fazer aquilo, mas eu aprendi, né? Então usei, gostava muito de Flash, então fiz bastante. Até surgiu uma ferramenta para criar Flash sem ter que programar, né? Então tinha algumas ferramentas. Não sei se você já ouviu falar do Swift, mas cara, usava muito o Swift na época. Então eu fiquei bastante tempo trabalhando com isso. Depois eu trabalhei 15 anos dentro da Johnson Johnson. Dentro da Johnson eu comecei como web designer, ali na verdade comecei como suporte técnico, analista de suporte helpdesk, mas daí depois eu consegui uma oportunidade para trabalhar como designer, né, de interface para vários portais ali dentro da Johnson. Eu comecei a trabalhar ali, e o que inclusive me deu a grande, digamos assim, a grande oportunidade na minha carreira, né? Eu acho que três coisas que me ajudaram muito na minha carreira. Uma foi o fato do idioma, então sempre falei inglês, sempre busquei aprender desde pequeno, então sempre aprendi desde cedo a falar inglês. Então, o inglês me ajudou muito na minha carreira profissional, me deu várias oportunidades por falar outro idioma. O fato de ser bem envolvido com essa questão de design e tal, e me ajudou muito essa parte de web design, trabalhando com essas ferramentas de edição, isso me deu muita oportunidade. E a cara de pau, acho que eu sempre fui muito cara de pau, sabe? Me colocava em algumas frias ali, mas eu conseguia sair delas, mas eram oportunidades que eu gerava, que aconteciam por conta disso, de eu estar sempre dando cara a tapa, sempre dando a oportunidade, sempre arriscando, pedindo oportunidade, indo atrás e conseguindo várias chances aí na minha carreira. Então, eu consegui minha primeira grande chance internacional por conta disso. Eu trabalhei ali na Johnson, começando a criar interfaces, fui bater eu lembro até hoje, a gente tinha um projeto que era de dar suporte técnico para uma plataforma que cuidava da parte de conteúdo de portais corporativos dentro da Johnson Johnson. E basicamente usava uma ferramenta chamada Documentum, que o pessoal entrava, subia conteúdo ali dentro, depois postava dentro dos portais, dos sites, né? Que eram intranets de várias brands dentro da Johnson Johnson. E tinha uma agência na Inglaterra, na gringa, que fazia os portais. O UI desses portais era feito por essa agência na Inglaterra. E era relativamente caro, era quase 5.000 libras que eles cobravam para cada UI. Cara, isso ali em 2007, 2008, né? Então era bastante dinheiro, digamos assim, para criar uma UI para um portal que era relativamente simples, não era nada muito complexo, né? Eu lembro que eu fui bater ali na porta do meu chefe e falei assim, pô, chefe, o nome dele é Fernando Gonçalves, gosto muito dele. Depois a gente virou bons amigos. Eu virei para ele, pô, Fernando, pô, por que que a gente não faz dentro de casa isso, né? Por que que a gente não traz aqui para dentro e faz aqui no Brasil mesmo? Tem que ser lá fora, o pessoal da gringa fazendo.
Porque todo esse projeto ele era para o exterior, ele era principalmente para EMEA e Norte América, né? Europa e Norte América. E daí a gente falou assim, poxa, por que que a gente não faz dentro de casa? Eu falei para ele, pô, mas como que a gente vai fazer? A gente não tem profissional que consiga fazer, que saiba fazer aqui. Eu falei, não, eu faço. Nem sabia se eu ia dar conta, mas eu falei, eu faço. Você faz? Eu falei, não, eu faço. Ah, vamos fazer um teste, vai. Deixa eu fazer um. Se o pessoal gostar, a gente deixa de fazer com o pessoal da gringa e eu passo a fazer. Resultado. Eu fiz mais de 30 interfaces para vários portais, né? Eram pelo menos umas 15 marcas diferentes, né? Dentro da Johnson Johnson, de vários produtos, várias áreas. E depois fazia o redesign, criava uma nova interface, renovava e tudo mais. Então, cara, eu fiz vários mesmo. Me deu muita oportunidade. Eu consegui, depois disso, ser o designer responsável pelo primeiro portal de SharePoint do Global IT, do IT Global da Johnson, né? Então eu criei o design do portal, fui para os Estados Unidos por conta disso, fiquei quase 6 meses lá cuidando de toda a interface como designer, era designer e content manager, que eles chamavam, que eram os gerentes de conteúdo, mas eu instruía os gerentes de conteúdo a como usar a ferramenta, eu identificava as necessidades, criava o design visual desse portal e depois o pessoal da Índia, que era o pessoal dos fornecedores, desenvolviam ali o portal de SharePoint. Então sempre foi muito de oportunidade, então me ajudou muito isso. Fiquei bastante tempo cuidando dessa área. Depois a Johnson evoluiu para uma outra maneira de trabalho, cada vez mais reduzindo o time técnico interno e trazendo de fornecedores, e a gente acabou indo para uma visão um pouco mais de gestão. De gestão de projetos, fazendo liderança, né? Daí eu assumi uma posição que a gente chamava de Delivery Manager, que é o cara que faz a interface entre a unidade de negócio, entendimento da necessidade deles, levantamento de requisito, transforma isso ali, digamos assim, em instruções ou guias para o time de desenvolvimento cuidar, fazer a tradução, né, das necessidades de negócio para requisitos técnicos e engajava com os fornecedores que desenvolviam. A gente daí fazia um papel praticamente de PM mesmo ali, liderando o projeto fim a fim, até entregar depois no final. Depois disso, eu comecei a ter mais envolvimentos com produto, com oportunidade de produtos digitais, estar junto ali com as equipes, criando aplicativos, portais, e também foram evoluindo as necessidades. Mas quando eu fui trabalhar mesmo com UX, foi lá em 2013. Não sabia nem o que era UX, aliás, eu fazia UX, só não sabia o que era, né? Não tinha ligado o nome à pessoa, digamos assim. Porque a gente já se preocupava com como que o usuário ia interagir, tinha esse lance de design de interface, a parte de design visual, né, visual design e tal, de como que ia ser os portais, mas não tinha esse nome, a gente não usava esse nome UX design. Em 2013 eu tive ali um contato com o diretor que, assim, que a gente teve um one-on-one, e ele falou assim, pô, você tem todo o perfil que a gente precisa para uma função, para um projeto, e vai precisar de alguém especialista em UX, você tem todo o perfil que a gente está procurando para cuidar dessa área. Assim, como assim? Assim, você sabe o que é UX? Eu falei assim, não, não sei. Então, não tem problema, isso é um termo meio novo que a gente está aqui aprendendo, mas a gente vai te capacitar, né, dar as informações necessárias para você conseguir cuidar. Eu lembro que na hora ele falou com o diretor, era de outro diretor dos Estados Unidos também, eu tava falando comigo, mandando mensagem SMS pro cara. Daí o cara pegou e já me ligou, cara. No mesmo dia ele me ligou. Assim, resultado, né? Eu tava conversando era uma quarta-feira isso, eu conversando, no domingo eu já tava voltando, já tava voando para os Estados Unidos para inserir nesse projeto, onde eu fiquei quase 3 anos. Não, minto. 2 anos, eu fiquei quase 2 anos nesse projeto. E esse projeto foi muito legal. Foi onde abriu minha cabeça mesmo para o UX, né? Que foi um projeto para estar trabalhando com uma plataforma, né? Uma plataforma tanto de desktop quanto mobile, que era para dar suporte a era um estudo clínico que a Johnson estava realizando com pacientes autistas para desenvolver uma medicação, né? Potencialmente vir a desenvolver uma medicação para o tratamento de autismo, né? Então, tive contato com cientistas, com médicos, fui em clínicas de tratamento específicas para cuidado de pacientes autistas, conversei com caregivers, né, que são os pais ou cuidadores desses pacientes. Então,
Foi um trabalho muito grande com pesquisa. Eu era responsável principalmente pela criação dos wireframes e a escrita dos casos de uso, né, dos use cases, que depois a gente trabalhava junto com o time de Visual, que era uma agência lá de Boston, chamado Group Visual I/O, excelente agência, e a gente trabalhava com eles para eles criarem o design visual, digamos assim, nas UIs desse projeto. E depois eu fazia a interface com o time de desenvolvimento. Pelo background que eu tinha de gestão de projetos, né, de produtos digitais, eu também cuidei de fazer esse alinhamento do time técnico. Cara, porque desde lá já tinha problema do time de desenvolvimento, né? Já tinha desafio do time de desenvolvimento interagindo com equipes de design e equipe de UX. Então, eu fazia a interface, ajudava eles ali a ajustar o melhor pace, garantir que eles tinham todas as informações que eles precisavam para fazer o desenvolvimento. Então, foi essa minha primeira experiência com o UX na prática, já foi um projetaço, ganhou prêmios e tudo mais, foi um baita de um projeto, acho que de toda a minha carreira foi o projeto que eu mais gostei de ter efetivamente participado, pelo motivo óbvio, né, que foi abrir minha cabeça para a área, realmente eu aprendi o que era UX, foi ali inclusive que me deu a oportunidade de tirar minha primeira certificação em UX, que foi lá na Filadélfia pela AGI, pela AGI, que é a American Graphic Institute, na Filadélfia, na Pensilvânia, e depois disso, cara, só me debrucei em estudo para aprender cada vez mais sobre UX. Quando eu voltei para o Brasil, eu cuidei de uma célula de instrução e de treinamento em UX para o time de desenvolvimento local aqui do Brasil. Fiquei à frente de projetos onde precisavam rodar processos de descoberta, de discovery, design sprint, parte de design thinking, testes de usabilidade, prototipagem. Então, acabei ficando à frente disso e foi muito legal toda essa oportunidade que eu tive. E depois eu saí em final de 2018, início de 2019, eu aceitei um convite de dois amigos que fundadores de uma outra empresa chamada Zapt, para assumir a liderança da área de design ali com eles. E então ajudei eles a criar e a formar tudo isso. Também trabalhei em paralelo com consultoria, principalmente consultoria para ajudar as organizações a se estruturarem em termos de design, em termos de maturidade de design e criar suas organizações de design. Então, eu tenho clientes onde me procuram para eu ir lá e ajudá-los a construir a área, a treinar a liderança, a trazer aculturamento, estruturar a organização, para que eles passem a entender quanto o design pode trabalhar de maneira estratégica para o produto deles, etc. e tal. Então, eu faço algumas consultorias assim. E daí, recentemente, né, eu tinha ido trabalhar num projeto para a gringa também, estava trabalhando numa empresa de games e de gambling em Gibraltar, o pessoal de Gibraltar e da Inglaterra, né, que é a Enten. Trabalhei ali 6 meses e recentemente me chamaram esse convite para poder trabalhar numa empresa chamada Ilha, que é uma empresa também de consultoria para criação de soluções digitais, né, para vários clientes. Tem sido muito, muito legal. Então é isso, cara. Resumidamente, tentei ser o mais objetivo. Eu sei que o tempo é longo, falo muito, mas eu tô velho, né, cara? Então a gente tá velho, tem muita experiência, passou por muita coisa, ainda resumi bastante, hein? Pô, mas foi muito legal, cara, essa história que você contou aí, que é incrível. E realmente, né, cara, você tem história, não tem como ficar guardando tudo isso. Como você falou, acaba resumindo, mas foi muito legal. Aí você comentou a respeito do Flash, cara. Pô, eu também tive que codar algumas coisas ali em ActionScript. No 2, quando era o ActionScript 2, ainda era mais tranquilo. Quando veio o 3, que aí era mais orientado a objeto, né? Orientação a objeto, a forma de programação. Aí eu já me complicava um pouco mais, tal, já apertou. Isso. Porque daí você tinha que ter um pouco mais de base de programação também, né, cara? O 2 era mais tranquilo, porque era linha de comando. Então você dava as linhas de comandos ali e de fazer era mais simples, né, cara? Então. O 3 já tinha que criar classe, métodos e etc. Que, tipo assim, eu até aprendi programação, fiz curso de Java, tudo, programei algumas coisas, criei um portal uma vez do zero, sozinho, assim, eu mesmo, todo o banco de dados, toda a estrutura, toda a parte de back-office e a parte da frente do portal de notícias eu fiz como até um laboratório para
para aprender na época que estava muito em alta a questão de SEO, né? De aprender como você fazer com que os artigos que você publicasse na internet ficassem em primeiros lugares ali nas primeiras páginas do Google e tudo mais. Então esse portal que eu desenvolvi foi muito para isso, para testar essas coisas, né? E aí, tipo, tudo isso aí passou, ferramentas e tal, e aí a gente cai hoje, assim, em 2023, falando aí sobre essas questões de inteligência artificial, né? Tem aí o GPT, né, o ChatGPT, o Midjourney. Cara, tem várias ferramentas aí que estão bombando nas redes sociais. Synthesia. E tá uma loucura, né? Tem empresas grandes aí que já estão olhando para isso tudo, aí governo tentando ver como é que faz para trabalhar em cima dessas coisas e tudo mais. Mas, cara, o que é, assim, para quem tá nos ouvindo que às vezes não sabe, o que é inteligência artificial? Quando a gente fala nesse termo, o que isso significa, né? Talvez para algumas pessoas que nos ouvem pode até pensar, pô, eu lembro da época do Exterminador do Futuro, lá as máquinas nas revoluções, será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que tá acontecendo? A gente tá vendo lá aqueles filmes que a gente assistia no passado se concretizando agora no nosso presente ou não? Peraí, não é tão assim que se fala, tal, as máquinas vão dominar a gente? O que é inteligência artificial, Rock? Explique pra gente, pra que a galera que está nos ouvindo também fique na mesma página. Cara, de maneira bem simples, né? A inteligência artificial, o significado dela se refere a sistemas ou máquinas que mimetizam, né? Ou seja, imitam ou tentam imitar, chega mais próximo da inteligência humana para executar tarefas que podem aprimorar, né, de forma iterativa, digamos assim, com base em uma série de informações, utilizando de algoritmos, né, elas coletam essas informações, compilam essas informações e trazem, digamos assim, resultados, respostas e soluções através desses algoritmos. Então, na verdade, a inteligência artificial é uma série de códigos, é uma programação utilizando uma série de algoritmos, né, com lógicas, com cálculos e pegando várias informações de bases de dados gigantes e gerando ali possíveis soluções e resultados, né? Tentando de alguma maneira, como eu disse, mimetizar, né, fazer mímica, né, que é copiar a inteligência humana, né? Então isso é a inteligência artificial, né? A gente tem vários tipos de inteligência artificial. Você tem a inteligência artificial, tem as mais simples e as mais complexas, né? Então, e tem as suas diversas aplicações. Então, você tem inteligências artificiais que são mais simples, que são utilizadas no nosso dia a dia para várias coisas, né, com cálculos simples, que te dão respostas e soluções simples, e outras que começam a evoluir, e tem aquelas que se evoluem com elas mesmas, né? Que é onde o pessoal tem o medo, né? Da Skynet aí da vida, né? Elas vão evoluindo com si mesmas, com as informações, mas a verdade é que a grande fonte de informação é o próprio ser humano, é a gente que alimenta essas inteligências para elas terem ali uma maneira de evoluir e utilizar, né? Então, a inteligência artificial ela está aí, mas ela não está aí agora. Cara, se fala de inteligência artificial há muito tempo, décadas e décadas atrás já se falava de inteligência artificial, né, cara? Então, um dos meus autores favoritos, que é o Isaac Asimov, já escrevia sobre inteligência artificial, cara, lá na década de 60, década de 50, ele já tinha artigos, livros e coisas sobre inteligência artificial, né? Ele ficou muito famoso, inclusive, com as leis da robótica, que era uma maneira de prevenir que a inteligência artificial evoluísse de tal maneira que fosse agressiva ou nociva ao ser humano. Cara, então tem uma série de conversas que se fala sobre inteligência artificial que já estão aí há muito tempo, não é uma novidade, né? A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. Então, resumidamente, não vamos ter aí umas revoluções das máquinas, onde a gente vai ter que esperar por um exterminador que vai vir e vai nos salvar aí, ajudar a humanidade? Ou não, é perigoso a gente... Põe a minha mão no fogo. Ou é perigoso a gente alimentar tudo isso daí e, de repente, o ChatGPT aí, sei lá, se conecta aí com um trator, de repente sai quebrando tudo aí na roça e destruindo a plantação, e aí quer matar os outros e pá.
Cara, eu não sei. Sinceramente, eu acho que qualquer coisa que a gente tentar responder agora, todas as previsões que a gente quiser desenhar ou escrever agora, elas podem não se concretizar de maneira alguma. Eu acho que tá aí, por exemplo, vamos usar da ficção, né? Um pouco brincar um pouquinho aqui com a cultura pop. Quem não assistiu De Volta para o Futuro, né? E ele se passava lá em 2015. Chegou em 2015, nada do que estava acontecendo ali aconteceu, né, cara? Então, assim, ou boa parte, né, mais a parte mais fantasiosa, digamos assim, a gente não tem carro voador ainda, né? Carro movido a energia nuclear, não tem isso ainda, né? Então, acho que tem bastante ficção em cima disso. Acho que tem muito medo do desconhecido em termos de tudo que isso pode eventualmente gerar. Eu não posso tirar a possibilidade, né? Porque ninguém nunca diga nunca. Mas eu acho difícil, pelo menos nos próximos 20, 30 anos, de alguma coisa desse tipo acontecer. É, eu acho que existe a evolução, a inteligência artificial. Ela é uma evolução natural das coisas, da tecnologia. É, e a evolução, ela faz parte do nosso dia a dia desde sempre, né? Se a gente estiver falando sobre essa questão de emprego, sobre essa questão de trabalho, todas essas mudanças, cara, tivemos eventos semelhantes que impactaram a maneira de trabalhar, cara, desde sempre, né? Então a gente pode citar, vamos ser um pouco mais recente, né? A gente precisa ir lá nos tempos feudais e tudo. Não, vamos ser um pouco mais recente, né? Falar aqui da Revolução Industrial, o que é o impacto que ela causou, depois o advento da própria robótica, a chegada dos softwares, depois até a própria internet, né? E hoje a gente está falando aí de inteligência artificial, né? A gente está falando de realidade virtual, acho que é uma das coisas mais avançadas que impactam visualmente para a gente é a realidade virtual, né? A realidade aumentada. Tudo isso são novidades, são coisas que vieram conforme a evolução, e muita coisa mais vai acontecer, muitas outras evoluções na área irão acontecer. E você está que é o papo da nossa conversa, já vou dar um spoilerzinho que é falar isso é arriscado para a gente enquanto profissional? Cara, como foi arriscado desde sempre quando as coisas novas acontecem. Então, você, da mesma maneira que tira a oportunidade de alguns, surgem outras oportunidades. A questão é que, da mesma maneira que a tecnologia ela evolui, nós precisamos continuar evoluindo. A gente tem risco? Você tem risco, se você não evoluir também. Né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Então acho que a gente tem essa oportunidade de aprender com as coisas e continuar evoluindo, seguir evoluindo. Essa acho que é a essência de tudo. Dá aquele frio na barriga por conta do medo do desconhecido? Com certeza. A gente tem muita gente falando de vários riscos, de várias coisas que podem acontecer. Verdade, né? O medo de uma Skynet rolar e, pô, eu morro de medo daqueles cachorros da Dynamic Robotics, cara. Aqueles cachorros, cara, qualquer dia desse vão colocar umas armas laser naqueles cachorros, eles vão sair atacando a galera. Esses são os pesadelos que eu tenho com inteligência artificial, cara. Cara, e você falou aí sobre a questão das ferramentas, né? A gente estava comentando agora há pouco sobre a questão do próprio Flash, né, Pois cara? é. Tipo, o Flash não existe mais. Uhum. O IE morreu há pouco tempo agora. Eu lembro que quando tinha que codar coisa pro IE6 lá, fazer uns HTMLs, era muito difícil, era zoado demais, sabe? Fazer funcionar as coisas pro IE. Você conseguia fazer umas gambiarras para funcionar em outros navegadores, mas o IE sempre dava umas caquinhas ali, acontecia, né? E então, cara, eu vejo assim, na minha visão, né? Eu acho que essas ferramentas ali são bastante auxiliadoras do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e muito acho que vai estar ligado com a questão comportamental ali, de como a gente pode pegar essas ferramentas e aplicar ao nosso favor. Eu acho que trazê-las como aliadas pro nosso trabalho como designer vai ser muito mais favorável do que querer combater uma coisa que não se combate, né? Diferente, claro, que você comentou aí sobre carros movidos
movida a energia nuclear, ou se a gente parar para pensar, pô, será que não dá para fazer um carro que se mova realmente só com energia solar, como já é possível ter energia solar nas casas das pessoas? Eu principalmente, eu financiei uma energia solar aqui em casa, tem uns 2 anos mais ou menos que eu venho pagando esse financiamento e que está sendo muito bom para mim, é um investimento muito bacana de se fazer, sabe? Porque hoje eu nem pago energia praticamente, eu pago aquele mínimo que vem, que aqui na minha cidade é da CPFL, eu pago o mínimo, o restante que eu consumo de energia é do próprio sol, assim, que eu tô pagando das placas. Da hora que eu terminar de pagar, que vai dar total de 5 anos pagando, o que eu vou gastar e consumir de energia vai ser do próprio sol e pagar aquela taxa mínima de estar usando a estrutura da companhia, mas a energia em si eu estou usando do próprio sol. Então, carros e outras coisas eu acredito que tem muito a ver com questões políticas, né? De, pô, de Carro repente elétrico, você vai né? acabar com os postos de combustíveis, tudo? Cara, não é tão simples assim, né? Mas, e para você acha que essas ferramentas, assim como eu acredito, também vão ser aliadas dos designers ou, na verdade, vai estar ameaçando o trabalho da galera ali, assim? Vamos falar um pouco de ameaça, né? Quando a gente fala dessas ameaças que a gente não tem controle, né? Se a gente for, se a gente for parar para pensar, a tecnologia ela sempre foi alguma coisa que ela ameaçou de alguma maneira as pessoas que não evoluíam junto com ela ou junto com as coisas que aconteciam, as novidades que vinham, né? Vamos falar um exemplo de novo, mais um pouco atrás, só para lembrar as pessoas de que isso não é uma coisa nova, que isso sempre acontece. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam com contabilidade, ou pessoas que trabalhavam com cálculo, elas usavam o quê? Calculadoras, cadernos, calculadoras. Chegou o computador, de repente veio o Excel. O Excel faz praticamente tudo que as pessoas podem fazer, cara. Eu tenho um amigo que fala assim, cara, qualquer dia desses vão construir um sistema inteiro para foguete no Excel, cara, porque o Excel faz tudo, cara. É incrível. Você pode fazer e faz todos os tipos de cálculo, faz muitas coisas para você sem você ter que olhar para uma calculadora, né? E as pessoas tiveram que se adaptar e aprender e evoluir, e aprender a usar essas ferramentas. E se elas não tivessem aprendido, se elas não tivessem ido atrás desse tipo de informações, elas seriam substituídas, porque a máquina está fazendo os cálculos para ela. Da mesma maneira que os sistemas que são criados para as organizações, como os ERPs, como as outras ferramentas que existem, que facilitam o processo todo dentro de uma cadeia produtiva, cara, antigamente não tinha isso. E isso foi evoluindo cada vez mais e começa tudo no nosso dia a dia é uma luta contra uma coisa, contra o tempo. Sempre é ser mais rápido, ser mais eficaz, ter menos gasto, ter menos desperdício, ser mais produtivo, é sempre olhando para isso. Então, se a gente olhar para tudo aquilo que eventualmente dentro da nossa rotina de atividades, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, o que pode ser minimizado em termos de esforço, em termos de processo, né, vai ser. E se pode eventualmente ser substituído por um cálculo ou por algo que seja artificial para acelerar isso vai acontecer. A gente já utiliza isso de métodos, de metodologias, de etapas, falando do design propriamente dito, cada vez que passa, como que o próprio sistema, o próprio ágil, né, que a gente fala, né, o framework ágil, né, o Scrum e tudo mais, são metodologias e ferramentas, tá certo que são utilizadas por pessoas, não é nada artificial, mas são pessoas, mas é uma mudança no pensamento, é uma mudança na ordem de atividades, de processos, que você modificando isso, você acelera as atividades. Né? Então, se você não se adapta a processos, a mudança de processo, a mudança de metodologia, que dirá com tecnologia nova que está chegando, se você não se adaptar a isso. Então, a verdade é, o risco ele existe para quem não evolui também. Eu acho que existe um risco de eventualmente o design por inteligência artificial começar a acontecer, por exemplo, layouts são feitos de forma automática, fotografias e imagens são geradas também de maneira através de ferramentas como Midjourney, como DALL-E, entre outras, que criam esse tipo de solução de imagens e produções. Cara, existe, tá aí. É lógico que a gente vai estar falando de outras questões éticas também, que impactam também, acho que na concepção de toda essa tecnologia, que acho que é legal a gente falar depois. Mas eu acho que sim, as ferramentas que existem, os riscos estão aí, mas tudo pode ser também utilizado ao nosso favor, enquanto profissional. Mas para isso, para que ele seja uma ferramenta ao nosso favor, a gente vai ter que aprender como elas funcionam. E a gente vai ter que evoluir com ela. E a gente vai ter que se mostrar
qual que é o nosso diferencial contra o sistema, digamos assim? O que nos difere da máquina? Luan, eu pergunto para você, o que te faz diferente de uma máquina? Cara, a forma como que a gente lida com os problemas, né? É mais relacionado com a nossa forma comportamental diante daquilo, né? Porque o que eu vejo de inteligência artificial e a máquina, como você mesmo falou, ela aprende com a gente. Sim. Então, ou seja, ela consome aquilo que a gente é. E ela não vai conseguir, às vezes, discernir aquilo que, às vezes, um cliente fala assim, poxa, podia ser um pouquinho mais bonito, né? A gente vai interpretar o que É o subjetivo. É o subjetivo que a gente vai interpretar para se transformar em objetivo, que é algo que a inteligência artificial não vai conseguir. E o que faz a gente interpretar o subjetivo? Exatamente, as nossas qualidades, o nosso comportamento, é o nosso cérebro, que é diferente de uma máquina, sabe? O nosso comportamental vai ser muito diferente, já está sendo diferencial para as empresas contratar as pessoas, porque realmente essa questão de otimizar com as ferramentas já estão acontecendo, né? É a nossa capacidade de pensar, Luan. É isso que faz a gente diferente das máquinas. É a gente conseguir juntar informação e pensar. Porque por mais potente e por mais, digamos assim, poderosa que seja a inteligência artificial, ela vai chegar talvez próximo da capacidade de raciocínio, talvez próximo do que é o pensamento humano. Mas ela nunca vai, pelo menos eu acho, pelo menos eu sou otimista, de que ela nunca vai substituir a capacidade de que o ser humano tem de pensar, entendeu? E é isso que difere, que faz com que a gente seja diferente. E eu acho que é aí que a gente tem que colocar a nossa energia. É o quanto que a gente pode ser de diferencial em todo esse processo que justifique a gente não ser substituído. E como que a gente vai fazer isso? Se capacitando e conhecendo muito bem quais são as limitações dessas inteligências artificiais. Porque toda inteligência artificial, ela tem um limite, ela tem uma limitação. Então, a gente buscando conhecimento de aonde está essa limitação, a gente se especializa nessa limitação, entendeu? E ali é aí que a gente se torna útil, é aí que a gente se torna cada vez menos, digamos assim, substituível, né? Menos porque a gente não vai ser insubstituível nunca, por uma série de fatores. Ou porque vai aparecer alguém que é melhor que a gente, ou porque vai mudar eventualmente um processo. Então a gente sempre vai ter, sempre a gente vai estar nessa berlinda, digamos assim, na nossa carreira, na nossa vida. Então o que faz com que a gente não tenha um risco nessa história toda, ou pelo menos a gente diminua esse risco, esse impacto, é o quanto a gente consegue ser diferente ou se diferenciar na multidão. E, cara, isso não é só contra a inteligência artificial. É contra todas as outras pessoas que estão no mercado. Porque se você quer ser um bom profissional, se você quer ter boas oportunidades profissionais, você tem que mostrar o seu diferencial. Porque o mundo está cada vez mais do mesmo, cara. Todo mundo está fazendo aí a mesma coisa, né? Hoje, não sei se você leu, mas hoje a Nina Talks, ela compartilhou lá a newsletter dela. E ela falou exatamente lá dos portfólios que cada vez são mais iguais, né? Dos profissionais de design. E, cara, a gente não está competindo. Se a gente está nesse nível sem a inteligência artificial, imagina quando a inteligência artificial vier, cara. Se você estiver sendo o mesmo no meio de todo mundo, cara, a inteligência artificial vai te comer com farinha. Mas por isso que você precisa ser diferente. Você precisa saber se destacar, saber estar à frente das coisas e conseguir né, mostrar qual que é o que te faz diferente de uma máquina. Exatamente. E aí, falando um pouquinho sobre isso, até você já deu algumas dicas aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Além de a gente ter esse diferencial, buscar esse diferencial, entender qual é o nosso diferencial e potencializar ele, porque muitas das vezes as pessoas já até têm esse diferencial, mas não sabe que tem esse diferencial e nem como potencializar esse diferencial que essa pessoa tem, né? Esse profissional ele vai ter. E como você comentou também, já tem hoje, né? Hoje não, já faz alguns anos que eu vi isso antes, cara. Sei lá em 2018, 17, sei lá, quando foi por aí. Que eu via que a pessoa colocava ali já uma inteligência artificial, desenhava o layout com base num design system. Olha só. Com base no design system, você falava o que você queria, ela já pegava aquele design system e construía o layout com base num wireframe que você tinha feito, por exemplo. Que aí ela pegava ali, já fazia. Isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Hoje já tá mais avançado nisso, né? Cara, tem uma ferramenta chamada The Grid. Já viu falar da The Grid? The Grid eu não cheguei a fuçar, não.
É uma solução que os caras tipo, te prometem que o design do seu site vai ser criado sozinho. Se você entra lá, você coloca todas as informações, e já é comercializado, já é um produto. Você já vai lá, né? E dá ali as instruções de como você quer em termos de conteúdo, em termos de layout, em termos de design e tudo mais. E ele cria o site para você pronto. Então, assim, tem várias coisas aí que cara, tem ferramentas que geram logotipo automaticamente, cara. Você vai lá e coloca o nome da sua empresa, a área de atuação, ele gera o logotipo para ti. Né? Lógico, cara, que a gente está falando de uma qualidade muito superficial, uma coisa muito simples, né? Porque se já tem aquelas pessoas que já tem essa briga no mercado de gente que paga, né, super merreca, cobra super merreca, e você já tem dificuldade de valorizar o seu trabalho, com umas ferramentas dessa que gera o seu logotipo em 5 minutos com as informações que você coloca, cara, cada vez mais ia ter ferramentas que iam evoluir para criar conceitos completos de design, né? O único problema não. Um dos problemas que eu vejo com tudo isso, cara, é a questão de que como a gente mesmo já falou, né? Todas essas inteligências artificiais, elas consomem dados e informações que são provenientes do próprio ser humano, da gente mesmo. E hoje, a maior biblioteca de dados e de informações, o maior banco de dados que está alimentando essas inteligências artificiais é a internet. E, de certa forma, até por uma questão talvez, de não ter uma estrutura regulamentar global, digamos assim, com relação a leis, direitos, é muito cinza tudo isso com relação a tudo que está dentro da internet, questão de domínio público, questão de direitos autorais e uma série de coisas, que essas ferramentas, elas utilizam de tudo isso, até de trabalhos de profissionais que não autorizaram, né? Para pegar essas informações e criar elementos e criar materiais. E aí é onde tem um problema da ética, onde as pessoas estão revoltadas, designers estão bem descontentes com tudo isso, por conta de estar utilizando de informação não autorizada, né, através dessas ferramentas de inteligência artificial, né? Então teve várias manifestações, teve aquela polêmica daquele concurso, né, de que a arte gerada por inteligência artificial que ganhou o primeiro prêmio no concurso, né? Tem aqueles portais de que as pessoas colocam a sua arte para divulgar o seu trabalho, que os donos da plataforma liberaram acesso e essas ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, pegaram material de dezenas, centenas, milhares de artistas e usaram como base informação de dados para ser utilizado nessas ferramentas artificiais, de inteligência artificial. Cara, então tem uma série de coisas que é complicado, mas por conta também, de novo, do próprio comportamento humano. Existem pessoas que utilizam dessas coisas enquanto ninguém está reclamando, estão fazendo. De repente eles pegam e param. Então, mas o problema é que até quanto eles já conseguiram evoluir, até quanto eles já conseguiram fazer, às custas de conteúdo e de material que não necessariamente foi autorizado para fazer, né? Então, isso é uma série de coisas que é complicado. Mas eu estava vendo um outro artigo, né, que sobre isso, dessa questão de inteligência artificial, que teve um estudo, cara, que os caras fizeram o seguinte: eles pegaram, se eu não me engano, cara, foi uma universidade na Alemanha, e eles publicaram um paper que dizia o seguinte, que tem eles fizeram um algoritmo, que esse algoritmo, eles ensinaram esse algoritmo a pegar a arte dos principais grandes artistas do mundo, como Van Gogh, Picasso, entre outros ali, né, a analisar e estudar a maneira com que eles criavam, a decodificar o estilo de arte deles e começar a gerar outras artes baseado nas técnicas desses grandes artistas. E não só isso, eles pegavam e faziam combinações. Daí começavam, tipo, misturar, né, os pintores, as suas técnicas, para evoluir as técnicas e criar outras coisas. Então, é muito louco, ao mesmo tempo é meio bizarro, e até onde
eticamente isso vai, né, cara? Então, é umas coisas. Agora, questão do próprio comportamento, né? Nesse artigo aí que a Nina postou, a Nina Toxo postou no paper dela, na newsletter dela, ela mostra um post de um cara no LinkedIn dizendo que ele fez um teste lá com o ChatGPT, pedindo para que ele criasse um problema para um determinado mercado, um case com os problemas, com as soluções, com a jornada, e fez todo o processo, tipo o processo de discovery, sabe? Todo o processo de discovery, dizendo qual que era a jornada ideal de um usuário, fez um processo de pesquisa, fingindo resultados de pesquisa com as respostas, etc e tal. Cara, o cara pode pegar isso daí, transformar num case e botar no portfólio dele, cara. E nem é real, né? E é mentira as perguntas, as respostas, os dados que foram levantados, etc e tal. Então, vai muito do próprio comportamento humano. Como que as pessoas usam isso? Elas podem usar pro bem ou podem usar pro mal, né, cara? Então, assim, é complicado. É que afinal de contas são ferramentas, né? Como tudo que a gente tá falando, cara, ferramentas são ferramentas e vai do comportamento, como você disse, de como a pessoa quer usar, né? Você aí, por exemplo, quem não tá assistindo, tá usando uma caneca e você tá tomando um chazinho gostoso aí. Agora, a pessoa pode pegar essa caneca e usar como uma arma pra querer matar uma outra pessoa, que eticamente é errado, mas é uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal, vai do que você quer usar, né? Assim como uma faca, você pode cortar ali legumes, a sua carne, ou você pode também, infelizmente, assassinar uma outra pessoa. Então vai muito, como você falou, desse comportamento humano, né? De trabalhar em cima da sociedade para que a sociedade entenda o que vai ser feito, né? E por isso que aí vem as leis regulamentares aí para regulamentar aí todas essas coisas, né? E às vezes a gente até discorda de algumas e tudo mais, mas às vezes é necessário ter algumas regras ali para combinar o jogo e todo mundo jogar e ficar feliz, né? Senão fica aquele jogo sem regra, fica complicado, né? E aí só falando um pouquinho aí sobre essa questão do que o designer pode estar fazendo, cara, para estudar além dessas ferramentas, né? O que você imagina que um designer tem que fazer para poder, sabe, não ficar para trás, além dessa questão comportamental que a gente tá falando, de estudar sobre as ferramentas? Que outro caminho ali, principalmente para quem tá começando agora, né, Rock? Tipo, às vezes pega ali e tá começando sua carreira em UX agora, tá ouvindo esse episódio, já tá ouvindo sobre inteligência artificial, já tem tanta coisa para aprender, agora aprender também sobre inteligência artificial, o que essa pessoa, cara, tanto de carga cognitiva que ela não vai ter ali de informação para seguir um caminho, cara, o que essa pessoa faz, cara? Que loucura é essa, né? Assim, de tanta informação que ela vai ter que estudar. Será que é uma corrida mesmo? Será que tem que correr tanto assim? Será que não dá pra ser uma coisa mais tranquila, cara? Será que a gente não tá com muita informação, muita carga cognitiva sobre muitas coisas e, vamos dar uma respirada e ir com mais calma que, tá, você vai conseguir e tal. A gente tá falando aqui sobre muita informação, mas não é pra se desesperar, não é pra puxar os cabelos aí e ficar maluco ou maluca, né? Não, vamos falar então um pouco para deixar um pouco o pessoal mais tranquilo, né? Eu acho o seguinte, é uma corrida contra o tempo, isso sempre vai ser, a gente sempre vai ter que buscar ser melhor cada dia, a gente vai ter sempre que buscar conhecimento, a gente vai ter sempre que aprender sobre o que está na tecnologia, as coisas que estão acontecendo e tapar e se especializar em alguma coisa, né? E agora, no que você vai se especializar, aí você vai ter que entender qual que é o caminho que você quer para tua carreira. E isso desde sempre foi assim, e é sempre talvez vai ser cada vez mais intenso, porque não é só contra a inteligência artificial que você tem que correr, é contra também as outras concorrências, as outras pessoas. Você tem que ser, para você ter oportunidade, sempre vai ter que ser melhor que alguém para você poder ocupar uma determinada posição, né? Faz parte do processo, faz parte do jogo, digamos assim, né? Mas vamos deixar o povo um pouco mais tranquilo, ou pelo menos menos assustado com toda essa informação, né? Tem um outro estudo que foi bacana, que isso pelo menos diminui um pouco o frio no estômago da gente, que foi feito pelo site Will Robots Take My Job, que é um site que analisa qual é o risco do robô tomar o seu emprego, tá? E eles fizeram um levantamento do medo das pessoas, das áreas criativas, principalmente com relação à chegada da inteligência artificial. E estavam querendo ver qual que era o medo que essas pessoas tinham. Então, estava dizendo o seguinte, que 35% dos videomakers que foram consultados, eles temiam perder o emprego para os robôs. Já para os escritores ou copywriters ou pessoas que escrevem o conteúdo, 24% dessas pessoas temiam
esse futuro. Já 42% dos designers entrevistados, foram mais de 2.000 designers que foram entrevistados, 42% dos designers gráficos têm medo de perder emprego para um robô. Daí esse mesmo site fez cálculos e analisou mesmo a questão dos riscos e diz o seguinte, que a chance de um videomaker perder emprego para uma inteligência artificial hoje é de 13%, tá? Pelo menos nos próximos 20 anos, tá, gente? Isso aqui é um cálculo de pelo menos nos próximos 20 anos, salvo alguma coisa mude muito drasticamente. Pessoal que escreve, faz os escritores, escrita literária, 8%. E design gráfico, apenas 4%. Então, assim, os designers estão correndo o risco, então, mas não é assim tão grave o risco que você tem contra a inteligência artificial. Por quê? Existem muitas limitações e falhas ainda na inteligência artificial e tem muita coisa para ser evoluída. E é onde estão ali os diferenciais dos bons profissionais. Quando a gente fala, por exemplo, lá no ChatGPT, que fala dessa questão de criar conteúdo e tudo mais, ele pode criar um monte de conteúdo fake, é onde está o maior gafe, o maior gap no problema no ChatGPT, é a acuracidade e a veracidade dos fatos e das informações que estão colocadas naqueles textos que estão gerados. A grande chance desses textos, desse conteúdo ser falso é muito grande. Então, o risco de informação errada e equivocada ser gerada através desse conteúdo é grave. E não pode você pegar, então, trocar por isso. Então, assim, diminui, vai acontecer, mas não é tão simples assim. Os riscos não estão tão ali graves. Mas, por outro lado, não é só os designers que correm risco de perder emprego. Tem outras áreas que podem perder erro e que são chances até muito maiores. Analistas financeiros que lidam com cálculos, com números, têm 84% de chances desse tipo de tecnologia eventualmente começar a tomar o lugar deles. Porque são cálculos. É muito maior. Então, porque são cálculos, são coisas muito mais matemáticas que a inteligência artificial está aí para resolver. É diferente de uma mente criativa, de mente que precisa pensar em produtos, em soluções, porque o ser humano é um ser subjetivo. Os clientes, são pessoas, e as pessoas são subjetivas. E a análise de subjetividade é muito complexa ainda para uma inteligência artificial trabalhar com isso. Então é onde a gente tem o diferencial humano que tem muito mais chance de você conseguir certas coisas, né? É claro que isso precisa estar alinhado com regulamentações, isso precisa ajudar a gente também de alguma maneira, principalmente as questões mais éticas, que eu acho que precisam ser olhadas, né? Mas eu acho que os riscos eles existem, mas não são tão graves assim, pelo menos nos próximos anos. A gente pode ficar um pouco menos apreensivo, mas não pode ficar totalmente confortável, porque se o pessoal ficar confortável, daí já viu, quando vê, já foi atropelado por todas essas novidades. A verdade é que a gente não pode se acomodar nunca. A gente nunca pode ficar acomodado. Nunca, e nenhuma estatística como essa que eu estou trazendo pode ser também ali. Não, porque o Rock falou que só 4% de chance, então eu tô tranquilo. Cara, mas 4% de chance são 4 pessoas dentro de 100 que já podem ser melhor que você. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar sempre pensando em evoluir, em crescer, em ser uma pessoa melhor, em ser um profissional melhor, em o que eu posso aprender de diferente hoje. O que eu posso ser melhor que eu fui ontem? E o que amanhã eu vou ter que ser melhor que hoje? Então eu tenho que estar sempre buscando esse tipo de evolução, de conhecimento novo para a gente poder crescer, né? Então acho que não tem jeito, Luan. A resposta é a seguinte: não tem jeito. Tu vai ter que se mexer, você vai ter que correr atrás, você vai ter que continuar evoluindo, crescendo e sendo melhor a cada dia. Se não for uma inteligência artificial, serão outros fatores que vão tirar a sua oportunidade, que vão te substituir, né? Não é só a inteligência artificial, né? Então você precisa se preocupar com o futuro em si, com a própria tecnologia que muda, com o processo que muda, o ser humano muda, as necessidades das pessoas mudam. Hoje as pessoas precisam de um determinado produto, amanhã não vão precisar mais, elas vão precisar de outra coisa. Hoje elas vestem de um jeito, elas vão começar a se vestir de outro. Amanhã elas vão estar buscando um outro tipo de solução, daqui 10 anos elas vão estar buscando outra coisa. Então, o ser humano
ele tem essa capacidade de mutação e de adaptabilidade, né? Da mesma maneira que a espécie que vai sobreviver ao caos, digamos assim, da evolução, né, é quem tiver condição de se adaptar mais. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. E é aí que está a nossa diferença. Sim, com certeza. Muito bom isso aí que você falou, Rock. Eu também acredito dessa forma, né? Eu acho que a gente não pode ficar parado querendo que as coisas caiam do céu ou que as coisas não vão evoluir, que a gente precisa evoluir também. Isso é natural, a gente tem que correr atrás, tem que evoluir. E claro que não precisa ser um fardo, não precisa ser um peso, não precisa ser desagradável essa evolução. Você pode ir evoluindo gradativamente sem precisar ficar numa corrida desenfreada, desesperado. Não. Você tem que ter essa consciência de saber que as coisas vão evoluindo e também dedicar tempo, esforço e energia para que você evolua também aí como pessoa, como profissional, assim como o Rock falou. Rock, valeu demais aí pelo papo, cara, muito obrigado, foi muito da hora. Eu creio que, ainda tem coisa pra caramba pra gente falar sobre esse universo de inteligência artificial, mas eu creio que já deu pra dar uma boa pincelada aí, que a galera tenha gostado bastante desse episódio. Eu gostaria que você deixasse agora aí as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, assistir seu canal lá no YouTube, o XChat. As entrevistas eu já passei por lá também, lá pelo seu canal. Foi muito bom a live que a gente fez aquele dia. E deixa aí agora seus contatos para quem quiser também falar aí um pouquinho mais contigo sobre essas questões de inteligência artificial, trocar um pouco de ideia com você aí, te chamar para um café virtual. Como é que as pessoas podem te encontrar aí, né, pelas redes? Cara, no LinkedIn é a maneira talvez a mais fácil de me achar, né? Rock Salles, acho que não deve ter muita gente com esse nome lá, Rock Salles no LinkedIn, então procura lá o Rock Salles que você vai me encontrar. Tem o meu canal do YouTube, que é o UX Chat, né? O XCHAT, né? O XChat, você pode me encontrar lá também. Estou sempre conversando com várias pessoas, falando sobre design, sobre experiência do usuário, sobre as nossas experiências como profissionais também. Então é um canal muito bacana. A gente deu uma pausa no final do ano passado, porque muita mudança acontecendo na minha vida, principalmente na minha vida profissional. Mas a gente deve estar retomando aqui as nossas lives a partir de março. Coisas novas devem vir aí para o canal. Vai ser um prazer receber vocês lá e também, se vocês quiserem me chamar para conversar ou me convidar para um bate-papo, para um café virtual, como o Luan disse, é só chamarem no LinkedIn que eu vou, a gente troca uma ideia. Quiser também tirar dúvida, só conversar, jogar a conversa fora sobre design, sinta-se à vontade. Gosto muito de falar sobre o tema, eu sou bem acessível. Às vezes demora um pouquinho para responder, né? Porque é bastante correria, mas eu procuro sempre responder todo mundo, tá bom? É isso aí, Luan, muito obrigado pelo convite também, foi muito legal estar aqui com você, falando desse tema que é tão bacana e às vezes até um pouquinho assustador, mas é legal, acho que é bacana falar sobre inteligência artificial, é interessante, gosto muito do tema, principalmente que eu gosto muito de sci-fi, então se for pra gente falar se a gente quiser depois trocar uma ideia só sobre essas teorias malucas, a gente pode conversar, que vai dar um papo legal também. Pô, com certeza, muito bom. Eu que agradeço aí, Rock, por você ter disponibilizado o seu tempo aí, gravado esse episódio aí com a gente. Tenho certeza que a galera que está nos acompanhando aqui até o final está curtindo também esse papo, tenha gostado bastante. E lembrando que a gente tem o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que vocês podem baixar lá clicando no link da bio do nosso Instagram, @papo-de-UX. E como eu falei no começo desse episódio, eu já gravei aí com o Rock lá pro Semiose Podcast, que você pode assistir também aí no YouTube. Foi um papo super legal que a gente fez pela Dex de 2022. A gente gravou direto de lá, então é só você colocar no YouTube aí Semiose Podcast. Coloca aí Rock Salles que você vai achar o bate-papo que a gente fez com o Rock lá diretamente da Dex de 2022, que foi muito bacana. É isso aí, novamente, para quem quiser colaborar com a gente aí, o nosso projeto aqui, é só mandar um pix de qualquer valor para pix@papodeux.com.br. É isso aí, se você quiser ouvir o Rock novamente aqui no papo, manda mensagem lá para mim também no Instagram, fala para ele voltar aqui e falar sobre essas questões aí malucas que ele gosta de falar sobre essa de inteligência artificial, essas loucuras, essas piras, que é muito legal. A gente vai falar mais sobre essa questão do Exterminador do Futuro, que foi muito boa. E é isso daí. E para quem quiser ouvir outros temas também, além de inteligência artificial, relacionado com design, qualquer coisa aí desse nosso universo maluco, que é muito louco aí esse design da vida, né? É só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, indica também outras pessoas que você gostaria de ouvir por aqui no nosso projeto. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.